Bom dia, jovens, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma aulazinha introdutória aqui, uma explicaçãozinha para vocês, tá? Hoje o conteúdo é sobre os bárbaros na Europa. Na verdade, quando a gente trabalha a ideia dos bárbaros junto na Europa, nós temos que entender que era o seguinte: existe todo um desenvolvimento sociocultural quando se fala dos bárbaros, ok? Quando nós falamos bárbaros, nós temos que entender que são todos aqueles povos que estavam fora, externamente, do Império Romano. É aquelas comunidades, aquelas vilas, aqueles povos primitivos que estavam fora do eixo do Império Romano. É aqueles que viviam à margem, né? E, então, os bárbaros, na verdade, quando nós comentamos essa ideia de bárbaros na aula de História Geral, é esse pessoal que não falavam latim, não falavam o próprio romano, que é uma língua nativa que você tem, que você tinha é como se fosse um português coloquial, é o próprio romano, tá? Então, quando a gente fala sobre os bárbaros, nós temos que falar sobre a origem deles, ok? Então, eles vêm de várias regiões, tá? Da Europa, eram pequenos clãs, tá? Isso nós estamos falando assim da Idade Antiga já, entendeu? Quando nós chegamos no período que é da formação, nesse caso aqui especificamente, que é século IV, século V, eles vão estar muito mais fortes e eles vão estar muito mais presentes no próprio Império Romano, tá? Então, o principal grupo étnico dos bárbaros nós podemos caracterizar como os povos germânicos, que eles vinham de várias regiões, tá? E esses povos germânicos, eles são uma fusão, tá? De vários reinos, tá? E principalmente com a cultura romana, tá? Esses reinos são a base da formação territorial da Europa hoje, ok? E não tem como falar dos bárbaros se você não falar dos grupos sociais que faziam parte dos bárbaros, que os romanos o consideravam como bárbaros, ok? Então nós temos os próprios germanos, que é um dos maiores grupos que fica na Europa Central ali. Você tem os eslavos, que fica ao leste da Europa, o leste europeu. E você tem os tártaros mongóis, que fica um pouco o leste europeu, mas também vai até o Oriente. Esses grupos bárbaros, eles contribuíram muito, mas muito mesmo para a construção da Europa atual. Os germanos, por exemplo, eles são indo-europeus, então eles habitavam o ocidente da Europa ali, tá? Ou seja, a parte voltada mais para o Atlântico, ali você pega do meio da Europa para frente. Você tem os eslavos que vêm da Ásia ou da Europa Oriental, que é bem interessante. Os tártaros mongóis também vêm daquela região da Ásia ali, ok? E esses caras, eles formavam um reino de curta duração. Então eram pequenos reinos, tal. Era o tempo que qual que era a sobrevida que eles tinham como reino? Até que um outro reino maior o conquistasse. Então eles eram divididos, eram saqueados, então era assim. E detalhe, eles tinham uma coisa interessante, que esses grupos bárbaros, eles sempre estavam lutando por duas coisas básicas: comida, que eles viviam de pilhagem, de saques de comida, e a questão de território. Mas qual que era a finalidade de expandir um território? Um território onde tinha água, onde tinha caça e onde você poderia se desenvolver com segurança. Basicamente era isso, né? Uma região boa, onde a terra pudesse produzir, etc. Tá? E esses bárbaros, eles são interessantes, pessoal, porque eles têm, hoje, se você fizer uma leitura deles hoje, eles têm as características do passado e não mudaram nada. Só evoluíram. Mas eram os povos organizados, eram os povos que tinham grande desenvolvimento tecnológico, dominavam o ferro, dominavam o aço, dominavam técnicas de construções apuradíssimas, conservação de alimentos, conservação de animais, confinamento de animais, eles faziam isso, dominavam técnicas de caça, técnicas de guerras apuradíssimas. Então eles eram
eram e são um povo extremamente evoluído tecnologicamente. Okay? Então, dos 3 grupos bárbaros, os vigiados, por exemplo, os ostrogodos, os vândalos, os bretões, os saxões, os francos, esses eram os grupos mais evidentes dos bárbaros. Dos eslavos nós temos lá os russos, os tchecos, os poloneses, os sérvios, né? Esses caras aí eram bem práticos. E dos mongóis nós temos os hunos, parte dos turcos também eram considerados como os tártaros mongóis, os búlgaros, esses caras era a referência dos tártaros mongóis. Ok? Então você tinha pequenos reinos espalhados pela Europa quando nós falamos de bárbaros. Tá? Então você tinha o reino dos suevos, dos anglo-saxões, reino dos vândalos, reino dos ostrogodos, dos visigodos, dos burgúdios, dos francos e dos alamanos. Esses grupos eram bem interessantes. Por exemplo, os suevos é um grupo bárbaro interessante que estava onde? É a base de Portugal. Tá? Os visigodos, por exemplo, são onde estão os espanhóis hoje. Os francos, você pegar a região de Paris, ok? Os ostrogodos, você vai pegar ali os lombardos, os ostrogodos, você vai pegar ali um pouco da região da Itália. Os saxões, os bretões, por exemplo. Os bretões você pegava ali a região da Inglaterra, parte da França hoje ali. Os anglo-saxões, os celtas também faziam parte dali da região da ilha do Reino Unido, onde tem a Inglaterra e assim por diante. Tá? Os vândalos também eram um grupo de bárbaros, só que eles estavam ali embaixo no norte da África, na região de Cartago, aquela região ali. Tá? Então nós temos uma construção muito forte desses bárbaros, culturalmente, se organizando militarmente. Ok? Não temos como deixar de falar sobre a contribuição dos bárbaros e da cultura germânica em geral, e a questão da organização social. Por exemplo, a estrutura social dos caras em relação à família era bem sólida. Eles tinham uma tradição familiar muito importante, porque a família é a base da sociedade para esses bárbaros. Eles prezavam alguns valores como a honra, a fidelidade conjugal. Eles não eram poligâmicos, eram monogâmicos, por uma questão mesmo de tradição. E lealdade. Eles acreditavam que esses princípios seriam muito fortes para perpetuar uma sociedade. Não possuíam códigos de leis escritos, não tinha, por exemplo, que nem os romanos, você tem lá a Tábua das 12 Leis, e você tem outros códigos como o Hammurabi no Oriente. Não, eles não tinham. Todos os códigos deles eram o quê? Eles eram analfabetos. Poucos dominavam algum tipo de escrita, mas não era uma escrita formalizada. Você tem algumas escritas, por exemplo, os nórdicos, você vai encontrar bastante tipo de escrita. Até por sinal, essa escrita deles hoje ainda tem validade cultural e gramática para eles hoje. Tá? As decisões, era bem interessante, que as decisões judiciais, jurídicas, elas se davam através de duelos. Tá? Ou através de julgamentos. Tá? Tinha uma forma de julgamento lá, etc. Okay? Esses caras, basicamente, eles predominavam em algumas regiões a questão da agricultura. Eles produziam basicamente 2 tipos de alimentos: a aveia e o trigo. Essa era a base da alimentação dos caras. Tá? Trabalhavam com pecuária, a questão de confinamento de animais, tá? Pecuária, suinocultura, tinha algumas coisinhas, viviam da caça. Mas esses bárbaros, falando em geral e colocando como referência a cultura dos germânicos, eles viviam também de pilhagem. O que é pilhagem? Pilhagem é você saquear, viver de saques. Você vai lá, ataca uma comunidade. Qual é o objetivo de atacar aquela comunidade? Trazer alimento que você não conseguiu produzir. E detalhe, esse pessoal eles tinham que se programar, porque o inverno era muito rigoroso, como é hoje na Europa. Então os caras não... Até eles mesmos desenvolveram essa ideia do acúmulo de capital. É deles que vem essa ideia que eu preciso guardar para ter para o amanhã. Tanto o africano, vamos colocar ali na África mesmo, tá? Os grupos africanos,
os negroides, como os indígenas americanos, eles não têm esse conceito de acúmulo de capital. Eles não precisam acumular as coisas. Eles não precisam ter as coisas. Ou seja, eles não precisam desenvolver tecnologia para sobreviver. Já os bárbaros, eles precisam desenvolver tecnologia de caça, confinamento de animais, técnica de conservação de alimentos, construção de casas, desenvolver técnicas de guerras apuradíssimas. Eles precisam disso aí, ok? A religião deles eram politeístas, os bárbaros eram politeístas, basicamente adoravam as forças da natureza, não construíam templos, os bárbaros. O que eles faziam? Tudo era ao ar livre. Então os rituais deles eram ao ar livre, e à beira de um rio, à beira de um lago, à beira de um precipício, no início de uma caverna. Tá? E eles ofereciam sacrifícios. Eles faziam sacrifícios de animais e até mesmo, em algumas circunstâncias, de humanos. E a religião deles era vinculada sempre com a natureza. Okay? E eles tinham um código de honra muito interessante, se organizavam de forma bem peculiar. E essas comunidades germânicas deixaram uma tradição hoje. Que a referência era patriarcal, mas no fundo, quem administrava, quem cuidava, quem organizava a cidade e ficavam nas cidades, que os guerreiros bárbaros saíam para fazer pilhagem, para guerrear, para conquistar e expandir o território, eram as mulheres. Então as mulheres hoje, se você fizer uma leitura bem interessante, as mulheres bárbaras ou nórdicas, se você quiser colocar, as mulheres bárbaras, elas tinham uma coisa interessante, elas eram que administravam todo o lar, administravam toda a sociedade. E as sociedades hoje, as contemporâneas, que são oriundas dos bárbaros, as que têm mais sucesso são administradas por mulheres. Ok? Então essa é a aula básica sobre os bárbaros na Europa. Eles são oriundos de várias partes do mundo entre aspas, né? Oriundos do leste europeu, da Ásia, tá? E automaticamente eles estão ali naquela região ali, conseguem se desenvolver e guardam uma grande tradição. Essa aula é apenas uma aula introdutória para a gente não ficar sem contato, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e é um complemento da aula sobre os bárbaros na Europa. Um abraço, até mais.